Você pode abrir sua Bíblia no livro de Tito, no capítulo 3, a partir do versículo 8 até o final. Hoje vai ser a nossa última meditação no livro de Tito. Tito, capítulo 3, versículo de 8 até o versículo 15. Obviamente a gente não vai entrar em todos os detalhes aqui, se trata das últimas palavras e tem algumas orientações bem específicas aqui também, mas a gente vai se deter até o versículo 11, tá bom? Mas nós vamos ler até o versículo 15, tá bom? Tito 3, 8 a 15. Não sei se você já percebeu, talvez, ou você fazendo relembrando, né, das suas conversas, né? Quantas vezes a gente joga a conversa fora? Quantas vezes você já falou coisas que não deveria ter falado? Quantas vezes você já se envolveu em discussões que não deveria ter se envolvido? Quantas vezes você deu ouvido a esse tipo de conversa e não se deteve no Evangelho puro e simples? É basicamente essas orientações que Paulo vai dar a Tito. Né? Enfatize aquilo que é útil e evite aquilo que é inútil. A partir do versículo 8, Tito 3, a partir do versículo 8, diz assim: Fiel é esta palavra, e quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Evite discussões tolas, genealogias, controvérsias e debates sobre a lei, porque são inúteis e sem valor. Evite a pessoa que provoca divisões, depois de admoestá-la uma ou duas vezes, pois você sabe que tal pessoa está pervertida, vive pecando e por si mesma está condenada. Quando eu lhe enviar Ártemas ou Tíquico, faço o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis. Estou resolvido a passar o inverno ali. Ajude da melhor maneira possível Zenas, o intérprete da lei, e também Apolo, para que não lhes falte nada para a viagem. E, quanto aos nossos, que aprendam também a se empenhar na prática de boas obras, a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Todos os que estão comigo mandam saudações a você. Dê saudações àqueles que nos amam na fé, e a graça esteja com todos vocês. Essa última mensagem de todo o livro que nós já vimos e meditamos no livro de Tito. E o grande propósito de Paulo ter escrito a Tito, mas não só ter escrito a Tito, mas também de ter enviado Tito, nós vemos logo ali no capítulo 1, no versículo 5, que fala: foi por esta causa que eu deixei você em Creta, uma ilha, para que você pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevi a vocês. Então, o propósito de Paulo ter escrito essa carta a Tito, né, é de guiar Tito nesse papel, de levar aquela igreja em Creta, no caso aqui também aplicando a nossa realidade, levar a igreja à maturidade espiritual, por meio do desenvolvimento de uma liderança forte, uma liderança fiel, uma liderança qualificada, onde nós vimos aqui que a ênfase não está naquilo que os líderes sabem fazer, mas tem mais a ver no caráter do líder, né? Como que o líder é, e não tanto aquilo que ele sabe fazer. O caráter dele, né? Marido de uma só mulher, irrepreensível, é o resumo, né? Irrepreensível, alguém que não tem fios soltos. Então, o desenvolvimento de uma igreja madura acontece por meio do desenvolvimento de uma liderança qualificada, madura, e também a promoção de um estilo de vida condizente com a doutrina cristã. Não é só a liderança, digamos assim, é aquela que vai ajudar o pastor, o líder, a investir na vida dos membros da igreja, para que os crentes da igreja também tenham uma vida condizente com o Evangelho de Jesus Cristo. Não adianta só você vir na igreja, frequentar uma igreja e dizer que é crente, mas você vive a sua vida alheia a Deus, de qualquer jeito, no pecado. Não adianta você fazer isso. Uma igreja madura
não só depende, não acontece por meio de uma liderança qualificada e madura, forte, mas também quando a igreja, quando os membros dessa igreja vivem de maneira condizente com o Evangelho. Nós vimos isso basicamente no capítulo 2 de Tito e no capítulo 3 de Tito também, né? Quando Paulo dá as exortações ali, no capítulo 2, aos homens mais velhos, às mulheres mais velhas, aos jovens, às moças, aos servos e ao próprio Tito, e ele dá a motivação, lembra? Tanto capítulo 2 como capítulo 3, ele nos dá a exortação, capítulo 3 também, exortação que a gente seja obediente, sujeito às autoridades, né, perante a sociedade, como deve ser o nosso comportamento. Então ele dá a exortação, mas ele também oferece a motivação. Nós encontramos a principal motivação, que talvez seja o centro de toda a carta de Tito, no capítulo 2, versículo 11, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos, e ela, a graça de Deus, nos ensina que, renegadas, dizendo não, negadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século de maneira sensata, justa e piedosa, enquanto nós aguardamos a bendita esperança. Qual que é a nossa bendita esperança? A manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado ou zeloso à prática das boas obras. Nós vimos aqui que nós vivemos entre duas manifestações. No passado, a manifestação da graça, que nos impulsiona, e o futuro, a manifestação da nossa esperança, a manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que nos atrai, né? Então, isso é motivação para a igreja, para os crentes viverem vidas piedosas, condizentes com o Evangelho. E no capítulo 3, quando ele fala de como era o nosso passado. Antes, lá no passado, nós éramos insensatos, desobedientes, éramos insensatos, desgarrados, escravos, éramos odiosos e odiados também, né? E ele vai falar assim, mas quando da parte de Deus, né, se manifestou a bondade de Deus, o nosso Salvador e seu amor para com todos os homens, ele nos lavou, nos salvou, por meio do lavar renovador e regenerador do Espírito Santo. Então, é esse salvar, esse lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que nos motiva, que nos dá agora a capacidade para vivermos vidas corretas. Você vive como crente, né, porque você foi salvo por Jesus Cristo, pela graça de Deus. E a graça te ensina a como viver como um crente. Lembra qual que é o segredo da graça nos ensinar? Não é aquilo, não é tanto, aquilo não diz tanto, né, com relação àquilo que você faz para Deus, mas aquilo que Ele fez por você. Ele te remiu de toda a maldade e purificou para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática das boas obras. O versículo 8, ele começa dizendo, fiel é essa palavra. Que palavra é essa? O que ele acabou de dizer, mas a gente vai segurar um pouquinho aí. Nós vamos voltar para ela daqui a pouquinho. Paulo, aqui no finalzinho dessa carta aqui, parece que ele volta a condenar a atitude dos falsos mestres, né? Ele vai dizer lá no versículo 10, né? Evite a pessoa que provoca divisões, depois de demonstrá-la uma ou duas vezes, porque você sabe que tal pessoa está pervertida, vive pecando e por si mesmo está condenada. Paulo condena essa atitude desses falsos mestres que se envolviam em coisas fúteis e eram facciosos, provocavam divisões. Compare aqui, né, o que Paulo diz aqui para Timóteo, para Tito, evite discussões tolas, genealogias, controvérsias sobre a lei. Compare isso com o que ele fala lá no capítulo 1, se você voltar um pouco a página da sua Bíblia, no capítulo 1, a partir do versículo 10, Paulo vai dizer o seguinte, pois existem muitos, especialmente os da circuncisão, os judeus, que são insubordinados, falam coisas sem sentido e enganam os outros. É preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Foi um dos cretenses, um próprio profeta deles, que disse, os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões, preguiçosos. Esse testemunho é verdadeiro, portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé.
E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Paulo parece que está voltando a falar desses camaradas aqui, que se envolviam em coisas fúteis. Paulo ordena que Tito se afaste, se recuse, da própria pessoa. Aqui ele está dizendo da pessoa que se envolve nesse tipo de conversa, que provoca divisões na igreja. Paulo ordena que Tito se afaste, evite essa pessoa, se afaste, recuse tal pessoa. Paulo está lidando aqui, nada mais, nada menos do que aquelas etapas da disciplina na igreja. Paulo fala o seguinte, a palavra evitar aqui significa rejeitar, deixa ela de lado. É uma pessoa que causa divisões e se recusa a se arrepender após ser confrontada, e Paulo diz aqui, uma ou duas vezes, demonstra estar obstinada no pecado, e aquele que se recusa a ouvir as exortações deve ser excluída, desligada da igreja, porque ela não está vivendo de forma coerente. Repare, Paulo fala que depois de ter advertido uma, duas vezes, evite essa pessoa, rejeite ela. Paulo no capítulo 1 fala, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé. Ele ainda está lidando com essa possibilidade, esses camaradas, esses falsos mestres, e aquilo que eles têm causado de estrago dentro da igreja, repreenda-os, os cretenses, os irmãos ali, e os falsos mestres também. Depois de uma, duas vezes, acabou, é excluído, é desligado, não faz mais parte aqui, porque ele não representa o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. O problema não é só o pecado em si, porque todos nós somos pecadores. A gente não desliga ninguém da igreja por simplesmente praticarmos pecado, porque senão não é vir igreja, todo mundo é ser excluído. Mas é pela obstinação do pecado. Paulo está falando aqui, depois de uma ou duas vezes, rejeite-o. É o que Jesus fala lá em Mateus capítulo 18. Se o irmão pecar contra ti, vá a sós com ele, confronte. Não é confrontar, comentar com o outro, é confronte diretamente. Segunda etapa, se ele não te ouvir, leve uma ou duas testemunhas. Se ele não ouvir as duas testemunhas, terceira etapa, leva para a igreja, e se ele não ouvir a igreja, considere como gentio publicano. Paulo está aplicando isso aqui para os falsos mestres e para os crentes ali também, da igreja ali de Creta. Agora, isso serve para lidar com qualquer pecado dentro da igreja, qualquer pecado, obstinado, que a pessoa se recusa a se arrepender e a mudar e abandonar o pecado. Mas Paulo tem em mente aqui um pecado muito específico aqui. Ele está se referindo à pessoa que causa divisões. Em outras versões a gente lê, evite a pessoa facciosa, o homem faccioso. O que é o homem faccioso? Pessoa que causa divisões, a pessoa que causa divisões na igreja. Aquela pessoa que fica semeando intrigas, calúnias entre os irmãos e com isso divide a igreja. A própria palavra aqui, usada por Paulo, é a palavra que a gente usa na nossa língua para heréticos. Evite os heréticos, aqueles que ficam dividindo a igreja, não só por meio de pequenas intrigas, por meio de fofoquinha daqui e dali, colocando um irmão contra o outro, não só por meio disso, mas ele divide a igreja por meio de um falso ensino, por meio de uma heresia, onde uma parte da igreja começa a aderir a essa doutrina e a igreja começa a ficar dividida. São vários exemplos de igrejas, ainda hoje, que são divididas por causa de falso ensino, por causa de heresias. E é esse tipo de pecado específico que Paulo está lidando aqui. Cuidado, evite aquela pessoa que provoca divisões. Agora, isso é muito sério que Paulo está lidando aqui, porque Paulo é muito fervoroso, ele é muito zeloso, e nós deveríamos ser também, com relação à união da igreja, porque esse é o plano eterno de Deus. Foi por isso que Jesus morreu, para nos salvar dos nossos pecados e
como diz lá Paulo em Efésios capítulo 2, versículo 11, Jesus morreu, pois de dois povos ele fez um, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, e reconciliasse ambos, judeu e gentil, em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Porque por meio dele, de Jesus Cristo, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. O próprio Jesus, momentos antes dele ser entregue, ser traído e ser condenado à morte, antes de ser crucificado, ele estava orando lá em João 17, você vai encontrar essa oração de Jesus. Ele ora por si mesmo, ele ora pelos seus discípulos ali que estão junto com eles, mas ele também ora por todos aqueles que um dia crerão nele. E qual que é o motivo principal da oração de Jesus, que ele repete constantemente? Eu já li isso aqui para os irmãos. Para que eles sejam um, assim como eu e o Pai somos um. Que eles cheguem à plena unidade. E essa plena unidade, o que nos torna um só corpo, apesar de sermos pessoas diferentes, mas o que nos une em um só corpo é o sangue de Jesus Cristo. E Paulo leva muito a sério isso, quando existem pessoas dentro do corpo da igreja que querem separar, que querem dividir, ao invés de contribuir para manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Por isso que Paulo trata essas pessoas com tamanha severidade também. A gente não deve só se preocupar em excluir, em desligar pessoas da igreja por causa de imoralidade sexual. Não é só por isso. Mas talvez existem pecados que causem mais estragos na vida da igreja, a comunhão da igreja, do que a imoralidade sexual, que é a divisão, a falta de comunhão, intrigas, calúnias, fofocas, mentiras. Isso causa talvez um estrago muito maior para a unidade do corpo de Cristo. E Paulo fala aqui, evite essa pessoa, rejeite essa pessoa que é facciosa, que causa divisão no corpo de Cristo. Por isso que Paulo leva tão a sério a divisão do corpo da igreja e não pode ser tolerado aqui. Nós somos exortados, como o próprio Paulo diz lá em Efésios capítulo 4, exortados a não é criar, mas é manter a unidade do Espírito, quando somos humildes, pacientes, quando suportamos uns aos outros. A gente já vai voltar nisso no final da nossa mensagem. Agora, Tito, ele não deveria apenas rejeitar ou evitar a pessoa facciosa, mas ele também deveria evitar certos tipos de discussões. Agora, voltando sim para o nosso versículo 8 e o versículo 9, nós vamos nos deter nele agora um pouquinho. Paulo ele dá orientações para Tito sobre coisas que Tito deveria valorizar, aquilo que é excelente, e coisas que Tito deveria evitar, coisas que são inúteis e sem valor. Em primeiro lugar, versículo 8, Paulo vai dizer o seguinte: aquilo que é excelente. Versículo 8, fiel é esta palavra, e quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Muito bem, se você pegasse agora e lesse só do versículo 8 em diante, a pergunta talvez que você faria é: o que é essas coisas? Que palavra é fiel? Fiel é essa palavra, eu quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas. Que coisas são essas que Paulo está se referindo? Que é excelente, que é proveitosa e que são úteis. Que coisas são essas? Aquilo que ele disse anteriormente. Se você chegou a estar lendo um texto bíblico, já vai uma dica aqui, também uma pequeno parênteses aqui na nossa mensagem. Se você está lendo um texto bíblico, não fique só naquele texto que você está lendo, mas para você entender aquele texto, você precisa consultar o que o autor disse antes e o que ele vai dizer depois para você se encaixar. O que é útil, o que é proveitoso, que coisas são essas? Eu vou ler aqui para os irmãos, a partir do versículo 4. Mas quando se manifestou a bondade de Deus nosso Salvador e o seu amor por todos, Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo,
a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Aí, versículo 8, ele fala, fiel é esta palavra. E eu quero que você afirme isso ousadamente, afirme essas coisas. Isso são essas coisas que Paulo fala que é fiel e que deve ser afirmada, é o Evangelho. Aquilo que Deus fez por nós. Afirme isso. Para quem? Para os descrentes? Não. Para que os que creem em Deus se empenhem na prática das boas obras. O Evangelho não é só para gente que não conhece a Deus, não é só a mensagem que nós pregamos para que a pessoa se arrependa dos seus pecados e sejam salvos. O Evangelho é mensagem para nós também, para mim e para você. Constantemente precisamos ser relembrados que a minha salvação não depende de mim, mas depende daquilo que Deus fez por mim. Repare quantas vezes da parte de Deus se manifestou a bondade, não por obras de justiça. Eu preciso me relembrar disso, que não é aquilo que eu faço que eu vou alcançar o favor de Deus ou a própria salvação. Não é aquilo que eu fiz, mas aquilo que Deus fez por mim. Não foi por obra de justiça praticada por mim. E não só isso, mas uma vez que eu sou salvo, eu devo viver agora como um salvo. Eu devo viver agora como um cristão. Lembra, Paulo está dizendo aqui, eu não li aqui, né, mas eu mencionei hoje ainda, quem vocês eram no passado. No passado vocês eram desobedientes, insensatos, desgarrados, eram escravos de todo tipo de paixões e prazeres. No passado vocês eram assim. Mas agora, quando da parte de Deus se manifestou a bondade, vocês foram salvos. Esse passado não te pertence mais. Nós precisamos nos relembrar disso constantemente, e Tito deveria relembrar isso para aqueles que creem, para que eles se empenhem na prática de boas obras e não das más obras que eles praticavam no passado. Nós devemos ser lembrados disso constantemente. A melhor maneira de você vencer o pecado na sua vida e você viver como um cristão de maneira correta, não é só você cumprindo uma lista de regras, é você relembrando a sua transformação. Quem você era e o que Deus fez por você. Quem você é agora em Cristo Jesus. Você não era mais, você era desobediente, você era insensato, você era uma pessoa odiosa, você era desobediente, você era escravo, agora você não é mais, porque Deus revelou a sua bondade para com você, não por aquilo que você fez, porque você não fazia nada de bom. Paulo diz aqui, não sou só eu que estou dizendo, você não fez nada de bom. Então o Evangelho e essas coisas que Paulo diz, isso é fiel, isso é verdadeiro, é o Evangelho. Quando Paulo diz, eu quero que você afirme ousadamente a respeito dessas coisas, é disso que Paulo está falando. Afirme o Evangelho. O Evangelho não é só como você se torna uma pessoa salva, mas o Evangelho é a mensagem para aquele que tem que aprender como se vive como uma pessoa salva. Isso que Tito deveria afirmar ousadamente ou categoricamente. O Evangelho. Relembre quem você era, o que Deus fez para você. O velho homem, aquilo que muitas vezes quer, às vezes, dependendo das circunstâncias, ele quer ressaltar. Lembra, eu morri para isso. Eu morri para isso. Eu não sou, esse passado não me pertence mais. Não faz parte do novo homem que sou agora em Cristo Jesus. Uma das coisas que a gente relembra as nossas crianças, os dois mais velhos, Esther e Davi, uma vez que a gente tem a convicção de ter acompanhado eles, eles afirmam que Jesus salvou eles, ali sim, eles entregaram a vida para Jesus e afirmam isso sempre, né? Que Jesus morreu na cruz para perdoá-los dos seus pecados. Não significa que eles deixam de desobedecer, mas quando eles desobedecem, uma das coisas que a gente tem feito com eles é: vocês são salvos por Jesus? Vocês têm certeza disso? Sim. O Espírito Santo habita em você? Sim. E você acha que o que você fez agora é fruto do Espírito? Não. Precisamos relembrar isso constantemente. Isso não é fruto do Espírito, isso é obra da carne, precisa ser morto na dependência do Espírito Santo. Então é isso que Paulo diz, isso é proveitoso, isso é útil, né? Aqui minha Bíblia fechou. Isso é proveitoso, isso é útil, isso é excelente. Afirme essas coisas categoricamente. Mas
Paulo também diz para Tito aquilo que é inútil, sem valor, deveria evitar. Versículo 9: evite discussões tolas, genealogias, controvérsias e debates sobre a lei, porque são inúteis e sem valor. Então, de um lado, aquilo que ele deveria exortar e afirmar categoricamente, que é útil e que tem valor, que é proveitoso, o Evangelho. E agora, coisas que são inúteis, coisas que são sem valor. O que Paulo diz aqui? Discussões tolas, genealogias, controvérsias, debates sobre a lei, discussões que não levam a lugar nenhum, discussões tolas que não promovem a edificação, discussões onde só fica especulando coisas que não promovem a piedade e a prática das boas obras. O que nós devemos fazer com isso? Evitar. Evite entrar nesse meio, né? Aqui Paulo está dizendo aqui, talvez problemas específicos da igreja de Creta, que estava lidando com falsos mestres ali, judeus, que talvez ficava se apegando a debates sobre a lei. Às vezes a gente não faz isso também. O que pode, o que não pode. O que é errado, o que não é errado. O que é pecado, o que não é pecado. Mulher usar calça é pecado, cortar cabelo é pecado. Não pode, é pecado. Guardar o sábado, o domingo. Sabe, fazer tatuagem é pecado, beber é pecado. Essas tipos de discussõezinhas que não vão levar a lugar nenhum, mas só vai ficar gerando debate e intriga. Talvez uma coisa aqui que não era lidado aqui com no tempo de Paulo, né? Mas talvez aqueles que estudam um pouco mais, não estou dizendo nem tanto a questão da Bíblia, né? Mas a teologia em si. Vem cá, você é arminiano ou você é calvinista? Você crê que você é responsável pela sua salvação ou que Deus é soberano por ela? Esse tipo de discussão, gente, não leva a lugar nenhum. E já se provou pelo próprio tempo. Não é que totalmente você não deve estudar essas coisas. Estude sim. Mas isso tem o seu lugar. Há mais de 500 anos os teólogos estão discutindo isso. Posições. Arminiano, calvinista, perde salvação, não perde salvação. Coisas que são sem sentido, sem valor, não vai promover discussão. Às vezes promove uma boa discussão, debate ali e tal. Mas se em 500 anos não foi resolvido, não era uma conversa, numa discussãozinha à toa, que a gente vai resolver então todos os problemas da teologia. Não vai promover, às vezes não vai promover edificação. Ficar entrando em discussões, né? Aqui ele fala de genealogias, controvérsias, debates sobre a lei. Já falei o que pode e o que não pode, é pecado ou não é pecado, esse tipo de coisa. Tem coisas que são válidas, sim, são válidas, né? Mas tem coisas que são fúteis, coisas que não levam a lugar nenhum, discussões que, às vezes, igrejas que se metem, se dividem por causa de cor de parede que vai pintar, por causa do tipo de banco que vai colocar na igreja, sabe, esse tipo de música que canta na igreja, esse tipo de coisa que não leva a lugar nenhum, não vai promover edificação nenhuma. Isso é fútil, e a gente deve evitar isso. Paulo vai dizer o seguinte, vai dizer isso. Evite, devemos nos afastar desse tipo de coisa, não ficar rodeando, especulando, né, dando corda para esse tipo de conversa. Uma vez ouvi um professor do seminário, né, que ele fala sobre as palavras finais de Paulo a Timóteo, quando ele fala o seguinte: eu combati o bom combate da fé. Ele aplicou isso dizendo assim: Paulo só entrou em briga boa, em briga que vale a pena você entrar para você lutar. Paulo não ficava entrando em briguinhas que não iriam levar em lugar nenhum. E, obviamente, ele estava conversando ali com futuros pastores, né? Ele vai dizer o seguinte: pastor só pode entrar em briga boa, briga que vale a pena você brigar. Não fica entrando em qualquer tipo de discussãozinha que só vai dar desgaste e não vai levar a lugar nenhum. Paulo combateu o bom combate da fé. Existem brigas que devem ser evitadas, mas existem brigas que devem ser combatidas, sim. Principalmente o bom combate da fé, do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Isso vale a pena você brigar,
vale a pena você se desgastar por isso. Nós temos aqui uma escolha a fazer. Que tipo de briga a gente deve entrar? Na luta por aquilo que é excelente e útil pelo Evangelho, ou por coisas inúteis e sem valor? Obviamente, Paulo diz aqui que nós devemos enfatizar e priorizar o Evangelho, porque o Evangelho é excelente, o Evangelho é útil, e devemos evitar qualquer tipo de controvérsias, porque são inúteis e sem valor, literalmente são vazias, não promovem nada, nem edificação nenhuma. Isso parece ser óbvio, é ou não é? Mas muitas vezes o óbvio precisa ser dito. Isso porque muitas vezes a gente enfatiza conversa boba e negligencia o Evangelho. Quando você, por exemplo, faz uma fofoca ou dá ouvidos a uma fofoca e não confronta no ato, você está enfatizando discussões tolas e evitando o Evangelho. Aquilo que você publica nas redes sociais pode enfatizar controvérsias e negligenciar o Evangelho. Sobre o que você conversa durante as refeições, com sua família, com seus familiares, sobre o que você conversa antes ou depois do culto, sobre o que vocês conversam sobre quando a gente se encontra durante a semana, é conversa fútil ou sobre o Evangelho? Conversa boa, conversa edificante. É nisso que a gente está falando. Porque é muito fácil a gente se encontrar com alguém, ainda talvez até alguém descrente ainda, e você ficar falando sobre política, sobre o coronavírus, você fica falando se o Dória está certo, o Dória está errado, se o Bolsonaro está certo, o Bolsonaro está errado, você fica entrando nesse tipo de discussão, você fica falando sobre o time de futebol, sobre essas coisas, e, desculpa, isso é fútil, isso não edifica, isso deve ser evitado. Não que a gente não deve falar sobre esse tipo de coisa, mas a gente fala muito sobre outras coisas e negligencia o Evangelho. Quantas vezes a gente se trombou na rua e perguntou: irmão, está tudo bem? Como é que está aquela situação? Posso orar por você? Como é que está a sua vida? Tem alguma coisa que eu posso orar por você agora? Ligar para alguém? Ó, irmão, eu vi que o irmão não veio na igreja, não veio no culto, né? O que aconteceu? Ao invés de ficar especulando coisas, vai lá, confronta, fala. Quando você encontra um amigo, qual a sua intencionalidade para você apresentar o Evangelho para ele? Ou você só fica rodeando e nunca chega no ponto de falar abertamente do Evangelho para essa pessoa? Talvez a gente não está entrando em conversas aqui que Paulo vai dizer que provoca divisões, mas a gente não está dando a devida ênfase no Evangelho que nós deveríamos dar a ênfase nisso, nas nossas conversas uns com os outros e perante outras pessoas também. E fazer esse tipo de avaliação nos ajuda a perceber o quanto nós estamos centrados no Evangelho ou o quanto nós estamos centrados em pura tolice, em pura controvérsias e por aí vai. Então, o que Paulo está dizendo aqui é: evite discussões tolas porque são inúteis, enfatize o Evangelho porque é excelente e útil. Ele é útil tanto para o incrédulo, que não conhece a Deus, para ele ser salvo, ele precisa conhecer o Evangelho, ele precisa ouvir do Evangelho, como para o crente também, que já foi salvo por meio do Evangelho. Precisamos constantemente relembrar quem eu era e o que eu sou agora, o que Cristo fez por mim e quem eu sou agora em Cristo Jesus. E diante disso, eu queria só trazer para os irmãos duas aplicações mais diretas aqui para a gente. A primeira delas: até que ponto a desunião do corpo de Cristo é um assunto sério para você? Quando você para pensar na igreja, dessa igreja aqui, por exemplo, que você faz parte, até que ponto falta de comunhão, desunião, é um assunto de fato sério para você, como era para Paulo e como era para o próprio Jesus, que morreu para nos unir no só corpo de Cristo. Então, não pare para pensar só nisso, mas o que você pode fazer pela sua igreja,
para manter a união do corpo de Cristo. Não é só pensar e ficar se queixando e murmurando. Ah, não vai, a igreja não vai mesmo, é assim. Mas o que eu, Guilherme, posso fazer para que a igreja possa se manter, não criar a unidade, certo? Porque a unidade já foi criada, mas é para manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Primeiro, eu queria usar de exemplo aqui, a própria exortação que Paulo dá aos Efésios no capítulo 4, versículo 2. Começa avaliando primeiro as suas atitudes, pessoalmente. Paulo diz lá em Efésios, capítulo 4, que devemos ser humildes, devemos ser mansos, devemos ser pacientes. O quanto eu tenho sido humilde, o quanto eu tenho sido manso, o quanto eu tenho sido paciente, não com o pecado, mas com o irmão. Para contribuir. Tem alguma dessas qualidades, e entre outras, que você pode avaliar na sua vida, tem faltado a você, para você trabalhar em prol da união do nosso corpo de Cristo? Segundo lugar, pense no que você pode fazer para manter a união. Ainda em Efésios, Paulo diz também que nós devemos suportar uns aos outros. E esse suportar aqui, eu já expliquei para os irmãos, não é só de você dar suporte para ele, mas é de você aguentar, essa palavrinha aqui, aguentar, tolerar o irmão, o jeitão, sabe, tolera, o quanto você está disposto a suportar uns aos outros, nos esforçar ao máximo para preservar a unidade do Espírito. O que Paulo está dizendo aqui, se suportar uns aos outros, nos esforçar ao máximo, né, diz sentido aqui que é manter a unidade não vai ser fácil, porque senão ele não estaria falando isso. Para você ser humilde, né, para você ser manso, para você ser paciente, para você tolerar, para você se esforçar ao máximo. Se fosse fácil, ele não falaria isso. Mas significa que manter a unidade não é fácil. Manter a unidade do Espírito no vínculo da paz é difícil. Por quê? Porque lidar com o ser humano é difícil. Estamos lidando com os seres humanos aqui, pecadores ainda. Somos salvos, mas ainda carregamos o nosso pecado em nós. Mas o que você tem feito para lutar ao máximo, se esforçar ao máximo para manter a unidade do Espírito no vínculo da paz? Quem você precisa aprender? Pensa, talvez numa pessoa da igreja. Deus me ajude a suportar aquela pessoa. Me ajude. A quem você pode dar suporte? A quem você precisa perdoar? A quem você precisa pedir perdão? Como você pode servir mais a sua igreja? O que você pode fazer para trabalhar em prol da união do corpo de Cristo? Não é só ficar meditando, não. Não é só ficar pensando, né, no que a igreja precisa melhorar. Mas o que eu posso fazer? O que eu posso fazer ainda hoje? O que eu posso fazer amanhã? O que eu posso fazer nessa semana? Quem que eu preciso, né, conversar? O que eu preciso fazer agora para servir? Paulo leva muito a sério a questão das pessoas facciosas, mas ele leva muito a sério a questão da unidade do corpo de Cristo. Segundo lugar, uma aplicação, mais para a gente poder refletir, né? Porque muitas vezes é mais fácil a gente se envolver em conversas tolas do que falar do Evangelho. O que você pode fazer para se concentrar no Evangelho na sua vida? Para que nas suas conversas, nos seus diálogos, nos seus relacionamentos possam ser mais edificantes e centrados no Evangelho. Como você pode enfatizar o Evangelho quando você estiver conversando com alguém que ainda não tomou uma decisão por Cristo? Você tem pensado em maneiras estratégicas para chegar naquela pessoa, naquele amigo que você está investindo, orando por ele, para que você possa falar abertamente do Evangelho? O que você tem feito para isso? E como você pode enfatizar o Evangelho quando estiver conversando com o irmão em Cristo? Como você pode, nas conversas do dia a dia, no mercado, com o vizinho, com familiares, como você pode enfatizar o Evangelho nas suas conversas?
conversas edificantes, conversas que possam promover uma mudança de vida, uma vida mais centrada no Evangelho, você convidar uma pessoa para estar orando junto com você, né? Às vezes alguém que pede uma oração, você não só diz que vai orar, mas você pode orar ali por ela agora mesmo, né? Liga, pega um telefone e liga, entre em contato com alguém da igreja que você está sentindo falta, né? Manda uma mensagem, liga, vai fazer uma visita, estou orando por você, pessoas estão passando por dificuldades, né? Você pode fazer isso para contribuir, não só para ter uma vida e um relacionamento centrado no Evangelho, mas para contribuir com isso, obviamente, a unidade, a comunhão do corpo de Cristo também. E isso deve ser enfatizado. Isso é útil, isso é excelente, isso é proveitoso para a minha vida e para o corpo de Cristo. Vamos orar por isso. Vamos orar para que Deus possa promover esse tipo de mudança na minha vida e na vida da igreja. Vamos orar para que Deus possa transformar e avivar o meu coração e avivar também a vida dessa igreja. Para que possamos ser não só pessoas relevantes, mas que possamos ser uma igreja relevante também na nossa cidade. Então, ao longo do livro de Tito, nós aprendemos que em igrejas maduras, a doutrina, o Evangelho, é confirmado e manifestado na vida dos seus membros, através da prática de boas obras, e depende também da presença ativa de uma liderança espiritualmente qualificada. Duas coisas para nós caminharmos como igreja, rumo à maturidade cristã: você viver o Evangelho e treinar líderes para essa igreja. Viver o Evangelho, viver aquilo que nós cremos na prática, de fato. O Evangelho possa transformar a nossa vida, os nossos relacionamentos. Cada crente vivendo o Evangelho, manifestando a sã doutrina, a doutrina de Cristo Jesus, lá fora. Devemos caminhar nesse sentido. E também devemos treinar líderes, para que esses líderes possam capacitar a igreja, possam defender o bom Evangelho e treinar a igreja rumo à maturidade cristã. Amém?